um dos episódios citados é o seguinte: houve a 1º de maio de 1931, os nazistas interferiram impedindo a comemoração do 1º de maio, saiu violência e a polícia interferiu a favor dos nazistas, em pleno governo social-democrata. Então, é isso que acontecia. Voltando aqui. Tá. Aliança com o nazismo lá, Pacto Ribbentrop-Molotov. O Japão estava atacando a Mongólia e a União Soviética tinha que defender a Mongólia por causa de um pacto. A Mongólia já era um país socialista. Não era mais socialista só em um país, Gustavo. Aprende aí. Então, com o pacto com a Alemanha, foi possível dar auxílio logístico para a Mongólia e vencer a guerra no Oriente. O Japão levou uma catracada tão boa que ele não interferiu depois quando Hitler entrou em 41. Então, a União Soviética não lutou em duas frentes, foi possível. Aqui você falando que Tukhachevsky, tal repressão contra os militares, mas o primeiro momento em que o exército nazista sofreu um revés próximo a Moscou foi o primeiro revés em toda a Segunda Guerra Mundial que esse exército sofria. Até então, havia o mito que esse exército era imbatível. Então, Hitler entrou, achou que a União Soviética ia cair rapidamente, que essa é a mentira que o Trotsky passava em seus artigos, né? E não aconteceu, não. Perto próximo a Moscou, houve um revide, e o exército alemão já retrocedeu. Cercou Leningrado, mas não cercou Moscou. Então, essa história aí que se defende aí, que o grupo de Stalin ficou sabendo, a liderança da União Soviética ficou sabendo da invasão iminente. Sim, isso está no Khrushchev mentiu. Isso é uma acusação que o Khrushchev repete em 56, mas havia grande discussão de que se houvesse uma mobilização de tropas na fronteira, poderia ser justamente interpretada como uma declaração de guerra e precipitar essa invasão. Então, a preparação para a invasão alemã, preparativos contra ela foram feitos. Você cita a divisão da Polônia. Ora, a Polônia era um caso de um país que, alinhado à Inglaterra e França, participou da invasão nazista da Tchecoslováquia, partilhou territórios tchecoslovacos. Quer dizer, deixou bastante claro que era um governo fascista disposto a invadir a União Soviética junto da Alemanha, porque participou da partilha da Tchecoslováquia. E mesmo assim, estava aliado à França e à Inglaterra. A França e a Inglaterra tinham como evitar que esse governo polonês fizesse isso, né? Mas não evitaram. A Polônia tinha conquistado, depois da Segunda Guerra Mundial, contra a determinação do presidente americano Woodrow Wilson, que determinou que era a linha Curzon, que era a região do Vístula, que era a fronteira. Ela foi e anexou parte da Ucrânia, da Bielorrússia e da Lituânia, inclusive a capital da Lituânia, Vilnius. A União Soviética entrou em 17 de setembro de 1939, quando o governo polonês já estava exilado na Romênia e um país neutro não poderia conduzir uma resistência a partir da Romênia. Ficaram internados, presos na Romênia. Lá eles não poderiam combater. Não poderiam fazer emissões de rádio para as tropas ali na região das montanhas. E o pacto Ribbentrop-Molotov, que você tão demoniza, estabelece que se o governo ou polonês quisesse resistir a partir da região ali da Podolia Volhynia, que é essa que é habitada majoritariamente por ucranianos, por exemplo, os nazistas não poderiam entrar naquela região. Então, as zonas de influência, que vocês falam que era só anexação, eram zonas de influência com pessoas majoritariamente próximas aos eslavos mesmo, aos russos, né? Belorussos, ucranianos e lituanos. E a ideia é que na zona de influência soviética não entrariam tropas nazis, então o governo polonês poderia ficar ali resistindo. A União Soviética tinha interesse que a Polônia prosseguisse como um Estado, porque ela tinha essa aliança com a Inglaterra e a França. Então, esse Estado tampão, apoiado pela Inglaterra e a França, entre a União Soviética e a Alemanha, era interessante para a União Soviética. Então, por que ela iria simplesmente aboli-lo? O que ela fez foi entrar em 17 de setembro, quando o governo polonês já estava no exílio, não poderia conduzir nenhuma resistência.
e impediu que os nazistas chegassem naquelas regiões ali habitadas por ucranianos, tinha uma grande população de judeus, e chegassem bastante próximo a Minsk, porque conquistando aquelas regiões ficava muito difícil defender Kiev, defender Minsk. Então, foi uma medida para poder prevenir a invasão alemã. A própria Associação das Repúblicas Bálticas também foi uma medida para poder evitar a guerra, porque a Lituânia estava com um governo tão fascista, tão próximo aos alemães, que cedeu o território de Memel, que hoje é Klaipėda, para os alemães, sem guerra, como aliança. Então, assim, isso que precipitou a intervenção dos soviéticos nas repúblicas bálticas, a associação delas à União Soviética. Que havia também um conflito interno entre pessoas lá dentro dessas repúblicas bálticas a favor da União Soviética e outros a favor do fascismo. Então, a União Soviética definiu aquelas regiões como sua zona de influência e interferiu lá, tornando as repúblicas soviéticas. Não é? É curioso essa maneira que você faz a análise, Gustavo, que você pensa de forma totalmente abstrata, não tem nada a ver com o marxismo. As pessoas falam, a União Soviética colonizou, anexou a Letônia, a Lituânia, Estônia. Não, senhor. Naquelas populações lá, naquelas regiões, a classe média era russa, os grandes latifundiários, que eram grande parte da classe de dirigente nesse país, que eram países rurais, eram alemães, e os proletários camponeses que eram letões, estonianos, lituanos, o povão que não tinha terras, que era dessas etnias eslavas. Então, quando foi associado como República Soviética, que foi feita a reforma agrária, que eles puderam cultivar a sua cultura, ter acesso às universidades, seus jornais na sua língua. Eles estavam ali como uma nacionalidade oprimida em seu próprio país, os letões, lituanos e estonianos. Então, voltando aqui, para encerrar, olha, eu acho que você fala em Zhukov. Zhukov foi punido por Stalin, está no Khrushchev, por roubar tesouros alemães. E realmente ele tornou-se um cara contra o Stalin, se vingou no grupo, ajudando o golpe revisionista, no golpe de Moscou em 56, que afastou Kaganovich, Molotov, Beria, uns outros do centro do partido. O chamado golpe militar, né, que colocou os revisionistas de Khrushchev no poder um pouco antes de 56. Ele entrou tomando partido ali na rivalidade entre os dois grupos. Tá? Então, assim, eu acho que já dá para fechar com essa mentirada aí e bom dia para vocês, amigos.